Informação importante para a partida contra Fluminense e São Paulo. Os testes que Abel ainda pode fazer no time titular. Richarlison trocado por Flaco Lopes, é sério isso? A verdade sobre Pedro Lima no Verdão e informação por Diego Carlos e Paulinho. Fala família Palmeiras 90 a mais, lotado de novidade pra gente conversar hoje. Que coisa maravilhosa, hein? A parte mais divertida do meu dia começou. Vamos falar primeiro a respeito do treinamento do Palmeiras hoje em campo reduzido, tá? Focado em estabilidade no meio-campo. Calma, fica tranquilo, nós não estamos entregando ouro pro bandido, essas informações são públicas, tá? Então vamos lá. O Palmeiras nas últimas partidas tem vencido mais disputas no meio-campo, vencido segundas bolas, entre outras situações que antes estava bem delicado de assistir, né? E por conta de tudo isso, a gente analisa um meio-campo mais móvel, com Andréas Pereira flutuando entre as linhas, Marlon Freitas também chegando ali. A tendência era que o Palmeiras perdesse poder de marcação. Não é o que está acontecendo. Nos treinamentos de hoje a gente pôde perceber muito, mas muito a força de triangulação que o Palmeiras tem agora no meio-campo e a redução daquela lateralização do jogo, ou seja, menos bolas para os pontas e torcer para que um drible entre na frente do lateral, né? Para que a gente saia em superioridade numérica. O Palmeiras está trabalhando melhor a bola, tá? Tudo isso porque está entendendo que precisa montar uma equipe dinâmica para vencer os adversários. O retrospecto contra os clubes do G6 do Brasileiro no ano passado foi ruim. A equipe que deve enfrentar tanto São Paulo como Fluminense é a seguinte, ó. Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Marlon Freitas, Andréas, Maurício e Alan e na frente Flaco Lopes e Vitor Roque, ou seja, uma repetição do time que venceu o Capivariano, o que mostra que sim, temos um time titular. O Abel Ferreira pode falar o que ele quiser, mas a definição já está posta, tá? Mas calma, porque o Abel ainda tá testando outros jogadores no time titular, no dito time titular, né? Só que uma dúvida gigantesca tá pairando na cabeça, né? E o John Arias? Tudo isso faz parte de um teste que o Abel tá fazendo, tá? Então, família, presta muita atenção, porque a mídia tradicional não tá falando disso. Com a estreia absurda do Arias, o Abel meio que ganhou uma dor de cabeça muito grande, né? Porque não vai dar para mantê-lo como banco de reserva. E ele tem um plano armado, inclusive para o choque rei, tá? Ele não vai simplesmente trocar 6 por meia dúzia. O Abel tá preparando uma verdadeira cama de gato para sufocar a saída de bola e o meio-campo do São Paulo e basicamente criar mais adaptações e penetrações dentro do campo. E basicamente criar mais variações de ataque. Então ele vai utilizar diversos argumentos táticos, mas assim, ó, mas então esse nível de detalhe tático, os números dos jogadores, a forma de contenção do Palmeiras para enfrentar os rivais, eu preparei tudo com exclusividade num material especial para você. E o melhor de tudo, tá? Esse material custa só R$ 29,90. O link para comprar o nosso infoproduto, a nossa revista digital que acompanha também um vídeo incrível. Tá aqui na descrição desse vídeo e no link do primeiro comentário fixado. Dessa forma você vai ter informação de verdade. E ó, ninguém na mídia tradicional ou na mídia alternativa na internet tem um produto similar para te oferecer com esse nível de qualidade. Clica lá, garanta a sua revista, porque em breve ela vai sair do ar, tá bom? E é claro, falando de todo esse envolvimento tático, né? O Palmeiras está testando sim opções, variações. Principalmente porque jogadores como Ramon Sosa ganharam destaque nesse novo time do Abel, nessa nova forma de gerenciar o plantel. O Sosa tá jogando muita bola, tá correndo, fazendo diagonal, ganhando dividida, driblando. Ganhou muito espaço e vai ser cada vez mais testado, tá? Já já a gente vai pra mesa tática e eu vou te mostrar essas variações. Já com o Luigi, ele tem ganhado momentos ali, principalmente quando o Abel percebeu que ele joga melhor de falso 9, apertando os volantes e recuperando essa bola. Mas não é só isso não, o Evangelista também jogando numa linha de 3 defensiva pode ser muito importante. Vem pra mesa tática já já comigo, eu vou te explicar tudo isso, tá? Mas antes vamos falar de mercado da bola? Bastante informação legal pra gente conversar. Ó, vamos lá. Recebemos hoje uma matéria aqui dizendo que o Flaco Lopes pode ser trocado pelo Richarlison lá na Inglaterra com o Tottenham. Vamos lá. Não caiam em mentira, gente. Tem muito canal no YouTube inventando historinha.
Que eu falei no último vídeo, eu respeito o trabalho dos caras, tá tudo bem, mas não tem nada, tá? O Palmeiras até tá estudando, o Tottenham tá estudando uma proposta pelo Flaco Lopes, mas não tem nada, nada de troca de Richarlison. Tô vendo tanta coisa aqui que a galera tá inventando. Recebi esses dias um vídeo dizendo que o Palmeiras já tava acertado com o Richarlison. Esqueçam, tá? Essas informações não são verdadeiras. Então vamos falar do que temos de verdade no mercado. Sim, Tottenham se interessou pelo Flaco Lopes e pode pintar a proposta em breve. E além disso, situação envolvendo o lateral direito Pedro Lima, do Wolverhampton. O Pedro Lima é um garoto de 19 anos e a gente já viu aqui no Canto das Transferências, que é um blog português, já trouxe a informação para vocês, que o Palmeiras estaria disposto a gastar 30 milhões de reais para trazer o jogador do Wolverhampton aqui para ser o nosso lateral. Que temos de informação a respeito disso? O Wolverhampton topa negociar o jogador, mas ainda não tem proposta oficial do Palmeiras. Então essa informação do Canto das Transferências muito provavelmente não é verdadeira, tá bom? Falando agora sobre Diego Carlos. Muita gente me pediu essa informação ontem também. Gente, atenção. O zagueiro do Palmeiras é o Nino. Ponto. O Palmeiras está fazendo tudo. A Leila Pereira está conduzindo a negociação, está ligando pro cara. Então, assim, Nino talvez não venha nessa primeira janela de transferência, mas na segunda é certeza. Não tem outro zagueiro, tá? A gente até sondou possibilidades com Alexandro, Beraldo, Diego Carlos, mas esquece, tá? O zagueiro do Palmeiras, o zagueiro que o Palmeiras está mirando a contratação, os canhões estão apontados para o Nino. Pode dar errado? Pode. Mas o Nino é o nome que o Palmeiras quer para o elenco, tá bom? Então esqueçam Diego Carlos. Se você quiser sugerir nomes aqui para que a gente analise e veja os números no SofaScore, a hora é agora, tá? Comenta aí quem você quer que eu analise e é claro, se você for membro do canal, o seu comentário é prioridade. Para se tornar membro, R$ 2,90 é um valor irrisório aí, só para que a gente tenha um apoio para continuar o nosso trabalho, tá bom? Deixa aqui o seu comentário de quem você quer que nós analisemos, né? Nós vamos começar a análise de hoje aqui por um jogador que é velho conhecido, tá? Do público palmeirense. O meio-campista Kendry Páez. Kendry Páez é um meio-campista equatoriano de 18 anos, um jogador de altíssimo nível que pertence ao Chelsea, né? É um jogador que tem contrato ali com o Chelsea, mas que está emprestado no River Plate, onde está desempenhando bem, relativamente bem, né? Notas nada muito excepcionais, mas esse jogador já marcou gol, inclusive no Palmeiras, tá? Baita meio-campista, muito novo ainda, né? Mas um baita meio-campista, um bom jogador. Analisando aqui os pontos do Kendry, a gente percebe o seguinte: na temporada atual, a gente não tem como bater muito o martelo, né? Mas quando a gente atualiza aqui e analisa a Ligue 1 25-26, onde ele estava no Estrasburgo, né? Então o Chelsea compra ele, o Chelsea empresta para o Estrasburgo, ele volta, o Chelsea empresta para o River Plate. Na Liga Francesa, foram 4 jogos apenas como titular e 15, né? Saindo do segundo tempo aí para jogar alguns minutos, né? É um menino que fez um gol. Então, assim, análise do número do Kendry Páez aqui na Ligue 1 é pífio, né? Óbvio, menino com 18 anos jogando uma liga física como é a Ligue 1, muito difícil de estabelecer qualquer tipo de vínculo. Número de dribles muito pequeno e tal, mas a gente precisa dar uma analisada no futebol que ele desempenhou, por exemplo, aqui na Liga Equatoriana, né? Então na temporada 2024, o Kendry fez 17 jogos como titular, tá? Dos quais marcou 7 gols e deu 3 assistências. Uma média de ações com a bola de 41. De todos os jogadores meio-campistas ali, né, ofensivos que a gente analisou, o Kendry é o jogador com mais ações com a bola de todos. Números esses que são muito puxados por conta da sua iniciativa. Ele cria 3 chances grandes por partida. Ele vai deixar alguém na cara do gol em algum momento. E mais do que isso, tá? Atenção, olha o número de passes certos do garoto, 86% de acerto no passe. Números fora da realidade, tá? Para um meio-campista armador. Por quê? É um jogador que dá a maior parte dos seus passes no terço final do campo, perto do gol. Ou seja, ou ele acerta o passe e deixa o jogador em condição de fazer o gol, acertar um cruzamento, ou ele erra. Não é diferente de você passar a bola no campo defensivo, né?
onde é muito mais fácil. Kendry Páez é um jogador de valor de mercado de 10 milhões de euros, nós estamos falando alguma coisa de 60 milhões de reais, vamos dar uma majorada, 75, né? E um jogador que sim, embora tenha sido indicado pela nossa galera aí da comunidade, sim, Kendry Páez caberia no Palmeiras. Não seria titular, mas com certeza absoluta seria um baita de um ativo pro clube, né? Mas eu não acho que valeria a pena buscar o empréstimo do jogador não como o River Plate fez, e sim a contratação, tá? Outro jogador que separaram aqui pra nós também do River Plate. O que eu mais gosto da nossa galera é que a galera é muito criativa, então eles buscam nomes, sabe, de ligas alternativas tal, e até nomes que, por exemplo, eu já tinha me esquecido. Kevin Castanho é um bom jogador. Meio-campista de 25 anos, 1,77 m, com valor de mercado de 7 milhões de euros, algo em torno de 50 milhões de reais, mais ou menos, né? Jogador que foi revelado pelo Águilas Douradas, chega ao Cruz Azul, jogou no Krasnodar da Rússia, né? E vem para o River Plate por 13 milhões de euros. É um jogador de bom nível, né? Vamos dar uma olhada nos números dele, porque eu confesso que eu não acompanhei ele nas últimas ligas, né? Vamos olhar aqui a Liga Russa 24-25, onde ele fez 16 jogos, sendo 5 como titular, né? Um gol e 3 assistências. Olha, para um volante, 3 assistências é um número alto, tá? Lembra que eu falei da questão das ações com a bola? Se liga, ele tem 27,8 ações com a bola. É tipo pequeno o número de ações com a bola que ele tem quando a gente compara, por exemplo, o Kendry, tá? O Coutinho tem 30. Então, assim, realmente o Kendry Páez tem um número incrível, tá? 82% de acerto no passe, um jogador que defendendo não tem métricas muito elevadas, taxa de drible também não é muito relevante, ou seja, batendo o olho aqui na participação dele pela Liga Russa, realmente nada que faça muito sentido. A Liga Argentina ele chegou agora em 2025, né? Então foram 14 jogos, sendo 13 como titular. Legal, isso chama atenção. Mais 0 gols e 0 passes. Número de ações com a bola, 62. Isso é um número normal para um volante, tá? Porque ele pega muito a bola no campo defensivo. Com 87% de acerto nos passes, ó. A última liga do Kevin Castanho foi bacana, tá? Fez uma boa, do ponto de vista de distribuição de jogo, um bom campeonato. Defendendo, vamos lá, bolas recuperadas por jogo, quase 5, né? Desarmes por jogo, 2,4. É uma espécie de Aníbal Moreno, tá? Pelo que eu tô batendo o olho aqui, o Castanho é uma espécie de Aníbal Moreno, um jogador avaliado com um percentual bem relevante, jogador de seleção colombiana. Caberia, tá? O Kevin Castanho até caberia no elenco palmeirense atualmente, porque o nosso reserva hoje no meio-campo temos o Evangelista e temos Emiliano Martinez, que não tem um nível tão elevado, né? Podemos até aproveitar aqui de sopetão e comparar os números do Emiliano Martinez com os números do Kevin Castanho. Vamos analisar a Liga 2025 dos dois, Brasileirão de 2025 contra o Argentino de 2025. Ó, olha a nota SofaScore dos dois. Embora o Kevin Castanho jogue mais centro-direita, né? O Emiliano Martinez joga mais centralizado, mas mesma nota para os dois jogadores, idades semelhantes. O M Martinez mais alto, né? Então deve ganhar mais bolas aéreas. Emi Martinez jogou praticamente o dobro de partidas, fez um gol, uh, finaliza mais a gol, etc. Então, vocês entendem como é trocar 6 por meia dúzia? A gente analisa aqui, ó, assistências esperadas, tal, grandes chances criadas. Pô, Emiliano Martinez criou mais chances do que o Castanho. Defendendo, Kevin Castanho intercepta mais bolas, desarma mais, é menos driblado, ok. Então assim, gente, vamos lá, sem muita frescura, tá? Não. Kevin Castanho não passa no meu crivo, tá? Não acho que ele é uma boa opção pro Palmeiras, diferente do Kendry Páez. E pra fechar, vocês pediram muito, né? Diego Carlos, o zagueiro do Como. Zagueiro brasileiro de 32 anos com valor de mercado de 9 milhões de euros, tá? Então nós estamos falando aí de um valor similar, tá? Próximo ali do que vale o Nino. Vamos lá, jogador que passou por grandes clubes, né? Sevilha, Aston Villa, Fenerbahçe e tal, tem bastante rodagem. Na temporada atual, na Liga Italiana, são 17 jogos, sendo 14 como titular, atacando, eu não vou, obviamente, levar em consideração, mas ó, jogador com taxa de 93% de acerto de passe, sendo
81% no último terço, tá? Ele acerta 53% dos passes longos. Os números do Diego Carlos me surpreenderam, tá? Quando eu tava analisando. Quando a gente olha defendendo, é um jogador com uma média de 3 bolas recuperadas por jogo, jogando numa liga italiana, hein? Que não é tão simples assim. 5 cartões amarelos e 0 vermelho. Isso para um zagueiro é muito bom. Ele ganha 54% das disputas de bola, tá? 54% no chão e 54% nos duelos aéreos. São bons números, tá? Diego Carlos tem bons números aí. No meu crivo passa, tá? Eu acho que o Palmeiras, inclusive, eu já falei isso tanto aqui, né? O Palmeiras tem condição total, tá? De contratar um zagueiro fora ali da ideia do Nino. Tem tanto cara bom. O Diego ainda é caro. Eu não investiria toda essa grana num zagueiro. O Barbosa, cara, tem números muito melhores, tá? No próximo vídeo a gente pode até comparar o Barbosa. Porque agora a gente vai pra mesa tática para poder entender como que esse Palmeiras pode jogar e quais são os testes que o Abel Ferreira tá fazendo pro time titular. Beleza? Aqui estamos na nossa mesa tática analisando esse time do Palmeiras, tá? Esse é o time que deve jogar a maior parte das partidas até que Arias e Sousa se posicionem, tá? Quais são os testes que o Abel tá fazendo? O Abel entende que se o Palmeiras precisar, talvez seja necessário formar uma linha com 3 zagueiros, tá? Esse é o primeiro teste que o Abel tá fazendo. Então nessa linha com 3 zagueiros, o Alan virá ala, o Piquerez também. E a gente tem aqui 3-5-2, beleza? Marlon Freitas flutuando defensivamente, Andréas e Maurício para armar, Piquerez e Alan para marcar e atacar. E na frente a dupla de ataque. Então o primeiro teste para o time titular é o Bruno Fux entrando nessa equipe, tá? Segundo teste é o retorno do Kelvin aqui, uma linha com 4 defensores, né? O Marlon Freitas jogando com o Lucas Evangelista. Cadê nosso querido Evangelista? Aqui. E a gente tem um 4-4-2. Beleza? 4-4-2, famoso 4-4-2 aqui, né? Ele pode até se espelhar desta maneira aqui. O famoso 4-4-2 losango, né? Onde a gente vai ter o Evangelista marcando e atacando mais pela esquerda, o Alan pela direita e o Andrés flutuando entre as linhas. A terceira opção de teste, tá? Até o retorno do Paulinho, e nós já vamos falar do Paulinho, é a seguinte: é a chegada do nosso querido John Arias aqui, né? Então o Arias jogaria pela esquerda, o Alan ou o Sousa pela direita, e aí essa é a segunda tratativa de time titular, com o Andréas flutuando entre as linhas e a dupla de ataque. Beleza? Outra possibilidade que o Palmeiras pode executar. E para finalizar o vídeo, falar do Paulinho, né? Então, cada dia que passa, o Paulinho está mais próximo do seu retorno. Informação que me pediram para atualizar ontem, tá? Sim, o Paulinho já está treinando com bola em baixa intensidade. A expectativa é que daqui para o final da semana a intensidade aumente e na primeira quinzena de março, na partida contra o Vasco, o Paulinho esteja à disposição do Abel para fazer a sua estreia na temporada. Me diz nos comentários se você acha que a chegada do Paulinho vai ajudar o time ou se você acha que é um jogador que já era, tá? Na minha opinião, ajuda e ajuda demais, tá bom? Gente, agradeço a vocês do fundo do meu coração pelo carinho, por estarem sempre aqui com a gente. É uma alegria ter vocês conosco. Deem uma oportunidade para a revista, não tá caro, R$ 29,90 não tá caro, menos que um lanche. E eu tenho certeza absoluta que vai te fazer, com certeza, conhecer um produto diferenciado. Mais uma vez, obrigado pelo carinho de sempre, um forte abraço e avante palestra!